Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Saudações, meus queridos! Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso, juicy, como se fala em inglês, né? Suculento esse episódio de hoje, aqui com a Érica Lima, maravilhosa do Esquecer para Descobrir. Oi, pessoal! Joyce Elisa, do Despertar com Joyce Elisa. Oi, Joyce! Oi, Cris! Oi, pessoal, tudo bom? Fabuloso, porque a gente vai de uma história muito pessoal e emocionante, que é o encontro pessoal, físico, abraços, apertos da querida Érica e da Joyce, que sim, vocês que acompanham o canal da Joyce, vocês sabem, já viram, tem um vídeo maravilhoso e agora elas vão condividir e vão falar pra gente a importância de confiar na sua intuição. Então, quem quer começar contando essa experiência maravilhosa? Tá aqui uma indicando pra outra. Uma fica indicando. Gente, a gente tá com câmera aqui, vocês aí em casa ou no carro, onde quer que vocês estejam, vocês não estão vendo, mas a gente tá com câmera que aí uma fica apontando pra outra. Bom, eu posso começar então, Érica, tá bom? Aí tá você bom. Continua. Tá bom. Então, tudo começou quando, nas nossas gravações do podcast, a gente sempre conversa bastante. A gente aproveita esse tempinho para, trocar, informações, trocar vivências, enfim. E aí a Érica falou que estava vindo para o Brasil, passar férias aqui. E eu já, logo que ela falou Brasil, eu falei, opa, a gente vai ter que se ver. Porque, não dá para passar em branco. Vamos ter que se encontrar. Joyce, só te interrompendo um pouquinho, eu lembro que a Cris, acho que no dia falou assim, mas onde você vai estar, Érica? E onde você tá, Joyce? E aí a gente começou a falar, nossa, é longe, né, longe. Aí eu lembro que a Cris chegou a comentar, nossa, aqui na Europa a gente atravessa um país, vai até outro país na distância que vocês vão estar. Foi mesmo, eu falei, olha, 10 horas de viagem dá pra você atravessar praticamente aqui de um país para outro. Mas olha só, eu nem tava lembrando desse detalhe, porque eu acho que... Gente, eu nem prestei atenção nisso, porque minha vontade de encontrar a Érica era tanta que isso nem ficou gravado na minha mente. E aí, a gente ficou de se ver no final do ano. A gente conversava, pelo WhatsApp para ver se dava, se não dava. Acabou que não deu, nas correrias de festas de final de ano e tudo mais, não deu. E a Érica ia estar numa cidade, até o final do ano, que era muito mais próxima da minha. E depois ela iria para uma outra cidade que ficava a 10 horas de viagem de ônibus da minha. Aí eu perguntei para ela se teria essa possibilidade de eu ir até essa outra cidade que ela ia estar. Ela disse que não tinha problema. E aí, na hora, eu falei, não, então bora lá, vamos lá. Então, deu tudo certo, assim, A viagem foi ótima, foram 10 horas. Não dormi quase nada, foi uma viagem durante a noite, mas não tem problema, valeu muito a pena. Eu achei, antes que, eu vou dormir a viagem toda, porque vai ser toda de madrugada, vou pegar o ônibus. Mas a emoção era tão grande. Pois é. E também, as pessoas vão entrando e saindo, porque o ônibus vai parando em várias cidades, então apaga a luz, acende a luz, aquelas coisas. E, enfim, aí depois de 10 horas, cheguei lá em Juiz de Fora, que era a cidade que a Érica tava. A gente já tinha combinado, de se encontrar, tinha combinado o horário e tudo. Eu cheguei um pouquinho antes, ela chegou um pouco depois. Eu fiquei desapontadíssima, porque eu já tava tudo na minha cabeça, tudo esquematizadinho, tudo programadinho. Falei, não, eu vou estar ali no desembarque, e aí na hora que ela descer do ônibus, eu já vou estar filmando. Já tô filmando. Eu achando não que eu tava chegando disso. Antes lá, cheguei lá, ela já tava sentadinha lá. Ai, querida. Mas e aí? E aí eu vi, foi bem engraçado, assim, porque a Érica tava com o Vitor, né, esposo dela, eles entraram assim,
E o esposo dela me viu, ele olhou 2 vezes pra mim, mas acho que ele não percebeu que era eu, acho que ele não me reconheceu. Sim. E eu olhando pra eles, eu fazendo assim com os braços, tipo, tô aqui. Então, eu tenho pra mim que se você balançou o braço, ele deve, é aquele negócio que a pessoa olha, mas não vê. Ele deve ter olhado pra frente, assim, deve ter olhado pra alguma nada. outra coisa. E não me viu lá. Aí eles foram pro caixa eletrônico, né, Érica? Foi. E daí, assim que a Érica virou, eu fiz com o braço de novo assim. Porque eu vi no celular na hora a mensagem da Joyce falando, já tô aqui. Porque até então eu tinha passado uma mensagem pra ela, eu estava dentro do táxi, passei a mensagem e ela não respondia. Gente, a Joyce não tá respondendo mais, não tô entendendo. E aí quando eu cheguei na rodoviária, eu recebi a resposta dela escrita no celular. Já estou aqui, já cheguei. Aí eu, Vitor, ela falou que já chegou. E foi nessa hora que você olhou, né? Foi. E aí a gente se encontrou. Eu olhei assim, te procurando, você tava bem na minha reta, assim, né? Eu tava saudando você. E me conta como é que foi essa abraço. emoção, abraço. Foi uma delícia. Nossa, muita emoção, né, Eri? Foi, exatamente. E aí foi o que eu comentei com a Cris depois, comentei com a Joyce também lá, que sumiu tudo na hora, sumiu vontade de gravar, sumiu tudo, ficou só aquela coisa assim de deixa eu ficar aqui, neste momento. Uma curtir a outra, exatamente, né? Curtir deixa eu aproveitar este momento, curtir este momento, e foi exatamente isso que aconteceu. Ai, conta aquilo que vocês me contaram, que vocês sentiram assim, como se já se conhecessem sempre, de sempre, assim, que não tinha nada de como se era só online, era realmente isso uma certeza absoluta. Uma coisa que eu, né, quando estava conversando com a Cris, que eu comentei que, sabe aquela pessoa, porque quando a gente conhece alguém, a gente acaba de ser apresentado, por exemplo, ou quando você vai conhecer alguém, você tem aquela coisa de não ter intimidade ainda com a pessoa, né, você ainda está vendo, você ainda está conhecendo a pessoa, então você tá ainda descobrindo os limites, né? Até onde você fala alguma coisa, até onde você não fala, o que você sente que que dá para compartilhar, o que não dá, né? Aquele tipo de situação quando você acaba de conhecer alguém, né? Você ainda não tem aquela intimidade. E com a Joyce não aconteceu nada disso, nada. A gente começou a conversar, já começamos a falar tudo quanto é tipo de assunto e já entrou exatamente na intimidade. Foi exatamente o que eu senti exatamente no final, assim, quando a gente estava se despedindo, assim, depois que a Joyce foi também, e eu fiquei pensando sobre o que aconteceu, né? Porque de fato é um reencontro, assim. E eu senti isso também na segunda-feira, Joyce, quando a gente estava descendo para eu ir lá pro atendimento. A gente estava dentro do táxi, eu senti isso também. Eu senti como se eram duas, não vou chamar de pessoas, mas eu vou chamar de consciências. Eram duas consciências que estavam se reencontrando e que ali a gente simplesmente estava colocando o papo em dia. A gente estava deixando a gente estava deixando a outra ciente de tudo que tinha acontecido desde a última vez que a gente tinha se encontrado de uma forma mais material, assim, que é a forma que a gente esquece, né? Porque aqui a gente esquece de que já se conhece, de que já se viu, de que a gente sempre se encontra. Mas aí o que eu senti... Você lembra, Érica, quando a gente estava conversando um dia, nós três, e falou, não, a gente já se conhecia há muito tempo lá dos outros planos, e aí esse encontro que já estava tudo esquematizado, isso, Cris. Acabou se cruzando tanto, né? Exatamente. Já estava programado. O que eu senti ali com a Joyce, porque como foram 3 dias, assim, que a gente ficou praticamente juntas o tempo todo, conversando. Praticamente não, a gente ficou juntas o tempo todo, né? Só não ficava juntas. A gente toma banho na hora do banheiro. Quase. Foi 99%. E aí eu senti exatamente isso, assim, que eu coloquei a Joyce a par do que aconteceu aqui nessa encarnação e ela me colocou a par do que aconteceu aqui nessa encarnação dela. Eu senti exatamente isso, tipo... que quando ela começou a contar, né, aconteceu isso, determinada época da minha vida
fui morar em tal lugar, depois aconteceu isso, depois foi assim, depois foi assado, e comigo a mesma coisa. Então eu senti isso, assim. Eu senti Nossa, Érica, falando em contar, vocês precisam contar então aquela vez, o episódio lá que, nossa, eu adorei o episódio que vocês falaram, né, sobre a questão da intuição, né, divide aí com a gente aquele ali que foi maravilhoso, que a Érica não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu ainda estava aqui assim, o que será? Eu lembrei. A situação que eu fiquei assim, aquela situação que eu comentei contigo, que eu falei que eu achava que era coisa da minha cabeça, é isso? Tá. Você não queria, não estava muito acreditando, estava duvidando. E aí você vai falar com a Joyce, era exatamente o que as duas estavam experienciando sem saber. Isso. É porque foi algo que aconteceu na casa onde eu estava, e isso geralmente nunca tinha acontecido ali. Que foi um dia que eu saí do banho, a gente estava se preparando para dormir já, e a Joyce estava lá no quarto, lá, mexendo no celular, conversando com o pessoal dela, né, conversando com o marido e tudo. E eu entrei no quarto e eu vi, no lado esquerdo, assim, né, de rabo de olho, assim, eu vi um rapaz sentado na cadeira da escrivaninha. Mas não tinha ninguém no quarto, era só a Joyce. E aí, no que eu vi, assim, eu deixei a minha roupa ali e eu tinha que voltar no banheiro ainda. E quando eu voltei no banheiro, eu voltei já com aquele gatilho mental de essa coisa na minha cabeça. E é até muito legal comentar isso aqui nesse episódio, porque isso a gente passa muito, principalmente quem teve uma família assim, parecida com a minha, que muitas influências assim de outras religiões e tal, influências mesmo assim de vida mesmo, de ficar falando que sempre quando a gente vê algo e que você foca e não tá ali, né, algo extrafísico, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa da sua cabeça. E era sempre o que eu ouvia quando eu falava com os meus pais, né, que tinha acontecido algo e tal. A minha mãe nem tanto, porque a minha mãe sempre viu, mas meu pai, acontece muito dele, fala até hoje, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa da sua cabeça. E aí, nesse gatilho mental, eu saí pensando, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. Mas, gente, foi incrível, incrível, porque eu ter ficado pensando, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, veio algo muito forte na minha cabeça, assim, de tipo, a Joyce está aqui, vou conversar com ela, vou comentar com ela esse assunto, porque eu tenho certeza... Você até falou que foi uma intuição forte, né? Tipo, fala com a Joyce, foi uma intuição, tipo assim, nossa, eu tenho que falar com a Joyce. Uma intuição muito forte, tipo, sua amiga tá aqui, fala com ela, vê se é coisa da sua cabeça. Ela também passa por isso, né? E aí, na hora, ali nesse momento, é incrível, porque ali nesse momento eu já tinha certeza que não era coisa da minha cabeça, tinha certeza que eu tinha visto alguém ali. E aí eu falei, vou trocar ideia com a Joyce a respeito desse assunto de ficar falando que, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça e tal. E aí, quando eu cheguei no quarto, comecei a contar pra Joyce, né, Joyce? Uhum. E aí eu comecei, Joyce, aconteceu esse... Só que é engraçado que o que eu queria comentar com a Joyce, assim, o que eu queria discorrer desse assunto com ela, é essa coisa do gatilho mental que a gente fica de sempre achar que é coisa da sua cabeça, por já ter feito isso a vida toda, né? Sempre quando via algo e na hora que você ia focar, você não via mais, vinha esse gatilho mental. Então, eu queria falar sobre isso. Só que o assunto discorreu para outra coisa fantástica, assim. Que quando eu comecei a comentar com a Joyce, ela falou assim, como que era esse rapaz? Eu falei, eu senti uma energia muito jovem. Ele devia ter no máximo uns 20 anos, assim. Ou parecia ter 20 anos, assim, mais ou menos. Senti uma energia muito jovem. Era um rapaz, falei, ele estava sentadinho aqui na escrivaninha, de costas para você, falei com a Joyce, sentadinha aqui quietinha. Aí eu falei com ela, eu lembro que eu falava assim, Joyce, eu não senti agressividade, não senti, eu falei com ela, muitas vezes quando eu sinto alguma coisa assim, eu sinto como se a pessoa estivesse invadindo mesmo o seu espaço, assim. Às vezes, quando você sente assim, aquele arrepio de encostar, é como se a pessoa estivesse realmente te encostando, invadindo o espaço, assim, da sua aura, tudo. E aí eu lembro que eu falei com ela, eu não senti nada disso, eu senti uma coisa muito calma, um rapaz muito calmo aqui. E vi assim que não tinha ligação com a Joyce, porque ele estava totalmente de costas, assim, né? Parecia que só queria se mostrar ali, só queria se fazer presente, se mostrar que estava ali. E a Joyce começou a me perguntar, e agora você conta, Joyce, por que você me perguntou? Por que eu comecei a perguntar? Porque no dia anterior,
eu tava saindo do banheiro, né, que fica assim, perto dos 2 quartos, e tava indo em direção ao quarto que eu tava dormindo com a Érica. E de relance, né, de rabo de olho, eu vi que tinha um rapaz também, só que no outro quarto, não naquele que nós estávamos. E era um rapaz jovem, né, uma blusa escura. Ah, você me perguntou a cor da blusa, eu também vi uma blusa, um azul escuro, quase preto. Então eu vi esse rapaz, ele já estava lá no dia anterior, né, e quando a Érica me falou, já me bateu na cabeça, é o rapaz que eu vi, porque eu tô bem acostumada com isso, porque eu vejo muito. E é sempre assim, é uma coisa que eu falei pra Érica até, isso, né, por que a gente não consegue... Isso. Por que a gente não consegue ver? Quando a gente vê vulto, né? A gente sempre vê com rabo de olho. Aí a gente põe a visão focal, a gente não vê mais. Porque a visão focal, ela está acostumada a enxergar o que é matéria, o que é denso. A nossa visão periférica, ela não foca no que é denso, ela está aberta. Então é por isso que a gente tem essa tendência a enxergar mais com a visão periférica. E aí quando a gente direciona o nosso foco, some, né? Porque a gente direciona o nosso foco para o que é material e não para o que é extrafísico. Isso, exatamente, porque é físico. A mesma coisa, só abrindo parênteses, acontece quando a gente está fazendo esse exercício para conseguir ver campo eletromagnético de objetos, plantas, pessoas, a aura. O que você tem que fazer? Você tem que desfocar a tua visão. Porque se você puser o foco ali, você não vai enxergar. Isso. Né? Então, é bem parecido com isso. E aí, foi isso, né? Eu vi o rapaz, aí a gente começou a trocar ideia... E aí, entre essa parte da Érica, conta aí, Érica. Porque essa parte, assim, porque quando eu comecei a contar pra Joyce, e ela perguntou, como que era? Qual a idade? Eu falei que senti a energia muito jovem, ela perguntou, mas qual que era a cor qual a roupa eu tava usando? Aí eu falei, uma blusa azul marinho, uma camisa, o cabelo também, você falou que o cabelo era preto, cabelo escuro, exatamente. Cabelo escuro, e uma camiseta azul marinho. Aí a Joyce falou, eu vi uma pessoa com uma camisa escura, pra mim eu achava que tinha sido preta. Eu falei, mas era bem, quase preto, um azul chumbo, assim. E aí, só que quando ela falou, eu vi esse rapaz aqui ontem. Aí nessa hora, em mim, começou a ficar muito forte de que tinha alguém ali. Eu tinha uma sensação muito forte de que essa pessoa estava ali e que ela queria realmente, de fato, ser percebida e ser notada que ela estava ali. E eu comecei a pensar, gente, quem poderia estar aqui, alguém tão novo assim, e que tivesse ligação com a família, né, Joyce, de onde a gente estava, com a família lá dessa casa. Comecei a pensar, quem que poderia estar aqui? Porque tem uma pessoa que tinha desencarnado lá, mas já era uma pessoa bem idosa, e pelo tempo do desencarne, é possível, mas seria muito raro de estar emanando uma energia tão jovem e uma aparência tão jovem quanto o rapaz que a gente viu. E a primeira pessoa que me veio à cabeça foi esse senhor que desencarnou há pouco tempo. Mas aí, logo quando eu pensei assim, quem poderia ser, me veio à mente um amigo do Vitor, meu esposo, que desencarnou, deve ter uns 10 anos já. E na época ele tinha 25 anos. E aí, na hora, me veio na mente, assim, ele. E eu pensei, gente, ainda falei com a Joyce, tem um fulano que é amigo do Vitor. E eles eram muito amigos, muito próximos. E aí a Joyce falou, pergunta pra ele, manda uma mensagem. E aí o Vitor no quarto do lado, mas eu não sabia se ele já estava dormindo, mandei uma mensagem, aí ele me respondeu, perguntei uma mensagem. Aí a Joyce, pergunta como que ele era, pergunta a cor do cabelo, tudo. E aí eu comecei a perguntar. Só que, gente, nessa hora, quando eu comecei a perguntar, eu sentia uma euforia tão grande dentro de mim, mas tão grande, de falar com o Vitor, que ele estava ali, que era ele, que ele estava ali. Nossa, é incrível. Eu falo com as meninas que eu acho que se a gente pudesse ver claramente, eu veria uma pessoa ali do meu lado assim, fala! Fala logo! Fala logo, sou eu, fala logo. Porque a gente estava querendo ter certeza, né, antes de passar a informação. Mas aí, quando começou a casar as coisas, e eu senti em determinado momento, assim, de tipo, para de perguntar e fala logo, fala. E aí eu segui a minha intuição ali naquele momento e falei, não, vou falar. E aí eu falei, olha, ele tá aqui e ele quer que eu falei exatamente o que eu estava sentindo. Porque eu estava sentindo essas duas frases, ele tá aqui e ele quer que você saiba que ele está aqui.
E aí eu escrevi isso. É fantástico, foi fantástico, porque quando eu escrevi essas 2 frases, pronto, aliviou tudo. É de fato desafiador colocar em palavras, porque acho que principalmente pelo fato de não ter falado, né, Joyce, de ter ficado mais tentando confirmar, assim, e como já era mesmo aquela pessoa que estava ali, como já era ele, tudo. E aí eu fui e falei, depois que eu falei, engraçado que o Vitor me respondeu na hora, ele falou assim, engraçado, eu tenho lembrado dele ultimamente e eu penso nele de vez em quando. E aí eu respondi exatamente o que eu senti ali na hora, que foi... eu senti exatamente, fala com ele que quando ele pensa em mim, sou eu que estou perto dele. E aí eu falei, e aí assim, eu senti exatamente um alívio enorme. Eu falei com a Joyce na hora, eu falei, nossa, Joyce, tô sentindo uma calma, um alívio, que até eu falei, com certeza, a gente fez o que deveria fazer, conseguimos passar a mensagem, o recado, né, de que ele estava aqui. E aí eu lembro que eu falei com o Vitor, ele está aqui, ele quer que você saiba que ele está aqui, conversa com ele aí mentalmente. Falei assim, e aquele alívio veio, e aí nós começamos a conversar sobre esse assunto, e começamos a conversar sobre... E Érica, vários outros você me fez pensar numa coisa, tem tanta gente que manda perguntas dizendo como eu faço para conversar com o meu guia, como eu faço para conversar com o meu mentor, como eu sei, é exatamente isso que a gente estava falando, a importância de você confiar na sua intuição. Você sentiu a intuição que era para digitar aquilo? E você vê, às vezes a gente coloca como algo muito difícil, mas não é, você canalizou a mensagem dele, você canalizou através das sensações e as frases foram vindo na tua cabeça e você conseguiu externalizar. Sim. Isso é canalizar. Sim. E essa questão que a gente está falando muito, né, Cris, da importância de confiar, porque como a gente sempre é colocado muito nessa questão do materialismo, e das pessoas falarem, essa coisa da sua cabeça, tudo. E uma coisa linda também que você comentou agora, de como conversar, como entrar em contato com o mentor. É exatamente assim, gente, é mentalmente, é pelo pensamento, pelo sentimento, coloca seu sentimento ali, e você vai começar a quietar a cabeça com ficar pensando em problema, ficar pensando em o que tem que fazer, ficar pensando em agenda, aquieta tudo e você vai começar a sentir o que ele está falando com você também. Isso. Né? É só você fazer a conexão mental ou sentimental, né, por a sua emoção ali, que você faz a conexão. Então as pessoas acham que é uma coisa muito complicada. Nossa, eu não estou no nível do meu mentor. Ou então, que técnica que eu tenho que usar? Não é nada disso, gente. É só sentimento, pensamento, pronto. Já fez o gancho mental. Já conectou. E é essa coisa de confiar nas sensações, né? Eu queria adicionar aqui na história toda do nosso encontro, da minha sensação... Só antes da gente voltar nesse assunto, só para ir fecha esse assunto do mentor, é porque quando você falou do nível, eu tinha esse pensamento, muitas pessoas têm esse pensamento de que a gente não está no nível do nosso mentor e, quem sou eu para conseguir falar ou para conseguir ouvir? E teve uma vez que eu vi uma palestra e casou exatamente como que eu estava sentindo no momento e é como eu sinto hoje em dia também, de que, gente, nada está em desequilíbrio, nada. O nosso mentor, ele está em equilíbrio com as nossas energias, ele está em equilíbrio com a gente. Ele não está nem acima. Primeiro que não existe essa questão de acima e abaixo, né? Isso é uma forma da gente ver aqui nesse planeta que a gente está de dualidades. Mas falando em cima dessa forma de enxergar, ele está no mesmo nível que o nosso. Nosso mentor, ele está no mesmo nível de equilíbrio, mesmo nível energético que o nosso. Não tem essa questão de pensar que porque é meu mentor. Não, a diferença é que ele está lá do lado de lá e nós estamos aqui. Como pode ocorrer também da gente ir para lá e eles virem. Mas até esse termo também, esse lá e aqui é complexo também, porque tudo existe, coexiste simultaneamente. São nossos filtros que colocam as barreiras da separação, né? Exatamente, é só uma forma mesmo, né, da gente entender. Mas não existe essa questão do nível, né, de achar que a gente não está no nível dele. Nós estamos em equilíbrio com eles. Com ele e com eles, né?
E principalmente com o nosso mentor mesmo. A diferença... Com elas, né? Tem mentora também. Isso. A diferença só é que quem está aqui experienciando isso aqui, ele está experienciando de lá. E da mesma forma, a gente pode muito bem trocar e fazer essa troca. E você ser mentor do seu mentor. Exatamente. Mas voltando ao assunto do nosso Então, voltando, eu só queria compartilhar um pouquinho das minhas sensações, né, do nosso reencontro. Sim. Porque foi muito especial para mim reencontrar a Érica, né? Primeiro porque a gente tem essa amizade muito bonita, assim. E num nível energético, assim, que é muito parecido, né? Nós estamos num caminho parecido, tendo experiências muito parecidas. Então é muito gostoso ter uma troca com uma pessoa que está no mesmo caminho que você. Mas eu me lembro, desde a primeira vez que eu fiz o primeiro contato com a Érica, que na verdade não fui eu que fiz, foi ela que fez comigo, que ela me enviou um e-mail. Eu lembro da sensação quando eu li o nome dela. Eu recebo muitos e-mails de muita gente, mas quando chegou na minha caixa o e-mail dela, aí eu li o nome Érica Lima. Aquele nome já teve uma sensação, assim, gostosa, uma sensação de familiaridade. Então, lendo o nome dela, eu já senti que eu conhecia ela, me deu um clique. E eu já peguei o computador na hora, estava até tarde da noite, pus ali na minha cama o laptop e já comecei a responder. E aí ela me respondeu de volta, a gente começou a conversar assim por e-mail, até que depois a gente se aproximou pelo WhatsApp, né? E aí veio o Somos Todos Mestres, enfim. Então eu senti uma familiaridade muito grande com ela. E essa coisa da conexão, né? Desses fios que conectam as pessoas, do Somos Todos Um, né? Mas você sente muito mais forte quando você já tem um laço com aquela pessoa. Porque todas as pessoas que nós conhecemos em outras realidades, em outros tempos, como nós entendemos aqui na Terra, nós temos uma conexão. E com todas as pessoas que nós iremos ainda conhecer, essa conexão já existe. Por isso que acontecem os encontros. É uma coisa muito mágica isso. Sim. Então, quando a gente combinou, né, de se encontrar, gente, eu estava sentindo que eu estava seguindo o que eu tinha que fazer. Sabe, que aquilo em algum lugar já estava acontecendo, né? Agora eu só estava vivenciando aqui nessa realidade. Sim. E foi mágico, assim, esse reencontro. Eu sentia muito forte dentro de mim essa conexão que eu tinha com ela. E aí isso tudo só se confirma quando a gente se conheceu, né? Entre aspas, nessa vida. Se conheceu pessoalmente. Se reconectou. Se reencontrou, né? Porque foi como a Érica falou, assim, a intimidade sempre existiu desde o começo, né? Desde aquele meio. E aí, quando a gente se viu fisicamente também, a gente já começou a conversar. E não tinha aquela coisa de, eu não sei se eu falo isso, eu tô com vergonha de tal coisa, como será que me importa? Nada disso teve, foi tudo muito natural. Então, assim, as nossas conversas, as coisas que a gente compartilhou... Enfim, tudo, né, Érica? Parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Então Exatamente isso prova a nossa família cósmica, assim mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não sente essa infinidade tamanha com alguém ali que é do nosso sangue, mas quando a gente encontra alguém, você fala, nossa, essa é família mesmo, parece que pulsa uma energia, uma força, uma luz, uma similaridade, uma conexão tão forte que fala uau, 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 parece literalmente é uma versão de você ali, um pedacinho de você, e você se sente tão forte, tão conectado, que dá uma emoção muito grande, né? É muito grande mesmo, isso nossa. Que a Cris falou de você olhar e falar um pedacinho de você, uma versão de você, eu senti isso, porque você sente afinidade quando você está falando algo, quando você está compartilhando algo, e aí aqui você sente claramente que aquilo está encontrando ressonância ali do outro lado, que o que você está falando, a outra pessoa está sentindo o que você está falando. E é como realmente se você estivesse conversando com um pedacinho seu, porque a pessoa está entendendo. É um ajuste de frequência vibracional, né? Porque se você parar para pensar, a gente fala tanto aqui, somos todos um. E é verdade, não existe essa que aquele seu vizinho mal-humorado, somos todos um, mas aquele vizinho meu chato não, meu colega de trabalho chato não. Não, de fato, nós somos todos um, mas esse encontro, assim, juicy, ele acontece justamente porque você encontrou alguém que tá ali vibrando na mesma frequência vibracional que você e com uma expansão da consciência também similar, e essa pessoa, o que é essa consciência? É se lembrar de quem ela é, e quando duas pessoas que se lembram de quem elas realmente são, é uma explosão de energia, de alegria,
alegria, de joia, é muito bom, é muito maravilhoso. E eu, quando escutei o relato de vocês duas, gente, eu fiquei tão feliz que mesmo eu não estando ali fisicamente, eu senti, assim, que eu tava captando e experienciando tudo junto também. É verdade. Imagina quando tiver nós três. Nossa, você pegou aqui da minha cabeça, porque eu tô assim, eu vou esperar ela terminar de falar e vou falar. Imagina nós três, imagina. E aí você falou. É muita força junta, né? Sim. E é muito incrível isso, porque todo o processo da viagem, porque, claro, para mim conseguir ver a Érica, eu tive que fazer uma série de programações aqui, né? Porque vocês sabem que eu tenho filhos, tenho marido, tenho a casa. Então, eu tava numa loucura antes de viajar, porque eu tava matriculando meus 2 filhos nas escolas, e o processo de matrícula da minha filha foi super complicado, durou 2 dias, eu tava num estresse, tanto que eu cheguei até bem cansada lá, né, Érica? Tava com uma fisionomia muito cansada. É legal comentar sobre isso, porque foi complicado, mas foi um presente, né, Joyce? Foi super um presente. Foi. Porque depois e o que eu queria falar é que, assim, quando você entende que realmente é uma conexão de outras vivências, né, é uma conexão mais profunda, você consegue analisar por todo o entorno, ou seja, esse processo da viagem foi tudo muito fácil, muito rápido, e então você vê a força que move, né, aquilo, para que aquele encontro aconteça. Né? Isso... A Érica veio lá da Finlândia, e eu aqui também distante. E por isso eu comentei a questão da distância, porque não há distância. Quando é para acontecer, quando algo vai acontecer, não há distância. Gente, você pode estar a 5 horas, a 10 horas, a 5 minutos, não importa a questão da distância, né? É para se conectar, é para chegar. E isso é algo fantástico, assim, algo fantástico. Ai, que lindo, quando a gente pensou... Ai, e é uma pena, né, que a pessoa tá só escutando o áudio, porque se elas pudessem ver o tamanho do nosso sorriso que tá aqui agora, enquanto a gente tá relatando isso. Não, mas dá pra ouvir. Pelo áudio, né, dá pra sentir que a pessoa tá falando sorrindo. É verdade. Mas quando a gente comentou, a Cris até que sugeriu de gravar um áudio, né, sobre esse assunto, e na hora eu pensei, falei, gente, que lindo conversar sobre isso, eu vou amar, porque é algo assim que eu pensei na hora, falei, poxa, gente, às vezes a gente modifica a nossa vida, assim, né, porque para mim, foi uma modificação muito grande, ainda está sendo, como a Joyce sempre comenta, que o despertar, ele está sendo contínuo, né? Não existe cheguei, estou aqui já, não que não exista, né? Mas estamos neste caminho e acaba que, assim, foram muitas mudanças nos últimos anos na minha vida e, querendo ou não, algumas amizades a gente... meio que se afasta um pouco assim, não tem mais tanta afinidade, porque eu não sou mais de balada, não sou mais de bebedeira, não sou mais de muita coisa que eu fazia antigamente. Só que aí vem a beleza de você se dar a oportunidade, primeiro de você seguir seu coração, e segundo de você se reconectar, como a Joyce está falando, dessas linhas ali, já estava ali. E isso é uma coisa maravilhosa, porque são amizades novas, assim, totalmente diferentes, que eu nunca na minha vida imaginava. A Érica lá do passado, nunca. Se alguém me mostrasse lá 10 anos atrás, chegasse com um vídeo de cada uma de vocês, mostrasse uma de vocês, falasse, aqui, ó, você conhece essas pessoas aqui, tá? Você conhece, você combinou, vocês vão trabalhar juntas, vocês vão contribuir muito para a vida de vocês e para a vida de muitas pessoas também. E olha aqui, ó. E aí alguém me mostrasse o vídeo da Cris, e a Cris, nossa, tal. Eu ia falar, quê? Não ia reverberar nada. Não, e isso é uma coisa muito linda, assim, porque... Hoje em dia, eu agradeço tanto amizades novas, assim, que têm surgido na minha vida. E não é nem só a questão da amizade, é o que eu tô falando. Quando eu encontrei com a Joyce pessoalmente, gente, é sério o que eu tô falando. Que eu simplesmente senti que a gente estava colocando papo em dia. A gente só tá colocando papo em dia, contando o que aconteceu desde a última vez que a gente se encontrou numa forma mais material, assim, tipo essa. É verdade, foi exatamente essa sensação. Muito e acredito bonita. que
no dia que encontrar com a Cris vai ser a mesma coisa. A gente colocar o papo em dia. E, aconteceu isso quando eu era criança. Nós vamos dar muita risada. Se acha que a gente dá risada aqui nas gravações, nossa, pessoalmente vai ser uma explosão. Eu já tô até imaginando. Mas é muito bom tudo isso que eu tô comentando. É uma oportunidade que a gente se dá da vida melhorar, da vida ser melhor, da sua vida, de aparecer pessoas na sua vida que só somam, assim, e que você vira e fala, poxa, já conheço, né? Já conheço. E seguir o coração, né? Eu achei muito bonito isso que a Erika falou. Quando que você encontra essa plenitude em todos os campos da sua vida? Quando você se permite ser. Né? Você segue o seu coração, o que você é. Ser, exatamente, tudo flui. O que você é. Isso. Tudo flui. Você vai encontrar as pessoas afins, você vai reencontrar essas pessoas, você vai entrar em contato com situações, você vai... a sua vida vai mudar da água pro vinho, mas eu te garanto que vai ser para positivo. Que você vai dizer, bom, eu acho que agora eu tô vivendo de verdade, eu acho que agora eu me encontrei. É isso mesmo que acontece. A gente tá aqui pra dizer. A gente sente, uau, como é bom tá vivo, como é bom tá aqui. Eu lembro, Cris. Aí você nem lembra mais de querer ir embora. A Joyce falando isso, ela me fez lembrar de você, Cris, quando você comentou comigo uma vez de hoje em dia você olha assim para os seus contatos, para as pessoas que você tem de contato assim no celular e você agradece. Você comentou isso comigo uma vez, lembra? Que você falou, nossa, só tem pessoas maravilhosas, assim, hoje em dia, assim, nos meus contatos. Só tem pessoas maravilhosas. Meu celular, assim, quando eu olho, eu falo, uau, olha quem tá aqui nos meus contatos. É verdade, eu também já tive uma sensação parecida. É isso mesmo. Ai, é maravilhoso você olhar e falar assim, olha, o dia que eu quiser conversar com alguém, olha quanta gente alta astral, quanta gente com a mente aberta, quanta gente com a consciência lá em cima, uau, você olha ali e agradece. Mais uma vez volta naquilo que a gente sempre fala da gratidão, né? O poder da gratidão. Exatamente. Como a vida é uma festa maravilhosa e a gente vai acabar encontrando as pessoas que estão aqui também querendo se divertir, esquecer essa história toda de sofrimento, de bagagem, de blá, blá, blá. Tá aqui para se divertir, para aproveitar a vida humana, né? Ver a beleza em tudo e se entregar para a intuição, para essa inspiração que vem do centro de toda essa grande inteligência. E quando você vai ver, tudo flui. Igual a gente estava falando, tudo flui. É isso aí, pessoal. Então, estamos muito felizes aqui de compartilhar esse momento que foi muito especial para mim, para a Erika e para a Cris também, né, que participou mesmo de longe. E passar um pouquinho, né, dessa beleza que existe nas vivências, nas conexões, na vida. Então, um beijo no coração de cada um. E para acessar os episódios dos anteriores que vocês deixaram de ouvir ou que vocês quiserem ouvir de novo, e esse também, entrem no www.somostodosmestres.com. E não esqueçam de deixar seus comentários, sugestões para novos vídeos, que a gente vai ficar muito feliz de ler e de responder para vocês. Então, um beijo no coração de novo. Até o próximo podcast. Beijo, até o próximo e até mais! Uma homenagem ao Pedro querido. Um beijo, pessoal. Até o próximo. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.